Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Luiz Silva e esse é mais um vídeo do Academia Bio. Eu vim falar um pouco sobre vocês sobre a fertilização in vitro. Bom, essa pesquisa foi feita em parceria com outras três graduandas. A gente faz parte de uma liga acadêmica de embriologia clínica e fizemos em conjunto. Então, também dedico o crédito a elas. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou graduando em biomedicina e ciências biológicas. Desenvolvo pesquisas em hematologia, genética e fitoterápica. Bom, o que que é então a fertilização in vitro? Ela consiste basicamente em proporcionar, em condições bem específicas, determinadas exatamente para isso, em laboratório, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, fora do corpo humano. Ou seja, é tudo feito em laboratório. Uma vez cumprida essa etapa, né, o embrião ele é transferido ao útero da mulher. Então, ele começa em laboratório e depois é inserido na mulher. Bom, os procedimentos da FIV, ou fertilização in vitro, apresentam alguns aspectos considerados difíceis e bem desgastantes para as mulheres e também para os homens, como, por exemplo, diversas injeções de hormônio para a introdução do óvulo, testes de laboratório bem frequentes, exames de ultrassonografia, uso de medicamentos bem fortes, anestesia, obtenção da amostra do sêmen por meio de masturbação e a ansiedade diante da transferência dos embriões. Bom, ou seja, é bem desgastante, tanto para a mulher, por conta dos procedimentos e do acompanhamento, quanto para o homem, que na maioria das vezes não fica confortável em se submeter a isso também. Cada uma dessas etapas gera, então, para o casal expectativas de sucesso e de satisfação. E, bom, quando passa para a etapa seguinte, vai gerando mais e mais satisfação e gera expectativa também. E daí, tudo isso, por fim, gera insegurança, porque pode não dar certo. Bom, diferenciando então a fertilização homóloga da heteróloga. Perdão. A homóloga, ela se baseia nos dois indivíduos que vão participar, né? Vão ser os pais, eles também são os doadores. Então, a mãe, ela vai doar o embrião, o óvulo, e o pai, ele vai doar a amostra de espermatozoide. Então, essa fertilização, ela é composta pela própria mãe e o próprio pai serem os doadores. E a heteróloga, ela é diferente. Ela é um só do casal, ou a mulher ou o homem, que é o doador. Então, por exemplo, pode acontecer de só a mulher doar o óvulo e o laboratório utilizar a amostra de espermatozoide de outra pessoa, ou pode acontecer da mulher não doar e o homem doar a amostra para o laboratório e eles usarem a amostra de outra mulher. Então, existem esses dois tipos aqui de fertilização. A primeira, resumindo, a primeira é que os dois pais, os dois indivíduos do casal, eles serem os pais doadores. E a heteróloga, somente um é o doador. Contando um pouco da história e origem, bom, na área da saúde reprodutiva, o primeiro bebê que nasceu pela utilização dessas técnicas de fertilização in vitro foi a bebê de proveta Louise Brown, que nasceu de cesárea no dia 25 de julho de 1978, no interior da Inglaterra. Então, ela foi a primeira bebê por meio de uma fertilização in vitro.
Bom, daí isso tudo trouxe para o âmbito científico a possibilidade, né, de intervir no processo de reprodução e também surgiu uma esperança para os casais com um diagnóstico de infertilidade, que impossibilitava de ter um filho biológico. Então, a FIV, ela passou a ser utilizada, ela passou a ser possibilidade na busca de um filho desejado, além da adoção, né? No caso, a fertilização é para casais inférteis que buscam um filho biológico. Então, para quem que é destinado? Bom, falando sobre o gênero, homens e mulheres com diagnóstico de infertilidade, né? Mediante a impossibilidade de conceber um filho, eles enxergam a fertilização in vitro como uma última alternativa, por conta até mesmo por ser um pouco cara e desgastante para ambos os gêneros. Os principais achados e os estudos mostram que a decisão de participar do procedimento é baseada nos anseios das mulheres, mais do que nos dos homens. E que, bom, os questionamentos e dificuldades das diferentes etapas foram minimizados durante a sua realização. Ou seja, vou traduzir para vocês. Os estudos apontam que essa vontade de ter um filho por meio de fertilização in vitro, ela parte muito mais das mulheres do que dos homens. Falando então das estatísticas, os homens eles apresentam idade entre 23 e 56 anos, com média de 35 anos e meio, quase 35 e meio. Já as mulheres varia bastante entre 23 e 45 anos. Então aqui já é uma idade mais reduzida, porque o corpo feminino ele tem uma, digamos, data de validade de reprodução. O homem também, mas ele é mais estendido. E, bom, quanto ao número de filhos dessas uniões prévias, os estudos apontam que 18% dos homens e 38% das mulheres já tinham outros filhos. Então, nesse caso de já ter um outro filho, acredito eu que a infertilidade ela parta do indivíduo oposto. Então, sobre as idades, bom, a transferência embrionária ela tem um limite por faixa etária da mulher. Então, até os 35 anos, a mulher recebe, então, 2 embriões. E dos 36 aos 39 anos, a mulher recebe, então, 3 embriões. E a partir dos 40 anos, é um máximo de 4 embriões. Então, vai depender aí da mulher, do seu corpo e dos exames realizados, o que eles forem apontar. Então, existe aí o máximo de 4 embriões para serem inseridos. E pode acontecer também da fertilização, mais de um desses embriões serem fecundados e se desenvolverem saudavelmente. Então, gera, então, uma alta taxa de mulheres que buscam a fertilização in vitro serem mães de gêmeos. Bom, então como que é o diagnóstico de infertilidade? A infertilidade ela é concebida com a falta de concepção, ou seja, em até um ano de relação sexual, o casal ainda não conseguiu ter filho. Então, isso já é caracterizado infertilidade. Daí você precisa realizar os testes para ver qual dos indivíduos apresenta infertilidade ou se é os dois indivíduos. Bom, dados epidemiológicos revelam que 85% dos casais concebem no seu primeiro ano de vida sexual ou sem o uso, né, de anticoncepcional e 5% recebem algum tempo depois de um ano. Então, traduzindo aqui, 85% dos casais conseguem ter filhos em até um ano sem nenhum método anticoncepcional.
Então, e 5% conseguem ter filhos após esse 1 ano. Então, é bem comum que os casais consigam ter filhos nesse período ali de 12 meses. Um pouco mais do que isso também é aceitável. Mas vamos supor que o casal está há 2 anos tentando ter filho e ainda não conseguiu, já é caracterizado infertilidade. Bom, falando então novamente sobre os gêneros, é importante levar em consideração que a infertilidade ela é experimentada de forma bem diferente entre homens e mulheres. A mulher tem maior acesso ao seu mundo interno, né, comparado ao homem. Ela é mais analítica, ela expressa com facilidade seus sentimentos, ela compartilha suas vivências, com os outros, e normalmente as mulheres conversam mais abertamente com as mães e avós sobre o corpo. A mulher ela busca entender mais o próprio corpo do que o homem. Falando então já do homem, ele se limita a essas expressões, ele se limita ao sentimento, com uma forte tendência em utilizar o recurso de negação também, colocando sua atenção em atividades que se distanciam dos conflitos. Ou seja, os homens eles não estão abertos, normalmente, né? Os homens não estão abertos a conversarem sobre isso. Então, a maioria dos homens não aceita muito bem essa ideia de infertilidade. É uma coisa relacionada ao seu ego, à sua masculinidade. Então, as mulheres, elas buscam entender melhor do que os homens. Mas isso também pode variar também, não é exatamente uma regra. A incidência de casos insatisfatórios, então. Estudos mostram que, né, um exemplo de 2.250 casais submetidos a tratamento de infertilidade, foi avaliado que esse grupo, 816, tiveram resultado insatisfatório até 12 meses após o início da terapia. Ou seja, desses 2.250 casais, dos 816 deles não tiveram um bom retorno, não tiveram um bom desenvolvimento na fertilização in vitro. Bom, cerca de 26% das mulheres e 21% dos homens afirmam que a infertilidade reforça os laços, reforça a conexão e aproxima muito mais eles como casal. Então, essa é a parte positiva, né? Os casais, eles passam a ser bem mais unidos. Bom, a fertilização in vitro, ela consiste em vários ciclos, né? E, bom, ele se inicia com a hiperestimulação hormonal da mulher, através das injeções. E são usados fármacos injetáveis para proporcionar o amadurecimento de um grande número de ovócitos. Ou seja, vai estimular o corpo da mulher a gerar mais ovócitos. Em seguida, se inicia uma fase de monitoramento, em que consiste em ultrassonografias repetidas para serem coletados os ovócitos já maduros e serem usados em laboratório. A ideia é disponibilizar muitos ovócitos para se aumentar a chance de conseguir ou um número maior de embriões viáveis para serem fertilizados in vitro e posteriormente transferidos. Então, a intenção é aumentar a quantidade de chances do casal. A FIV é, então, um processo que produz células reprodutivas femininas e embriões em um número muito maior do que o natural. Então, sobre as etapas, bom, é utilizada uma agulha de aço de 23 centímetros de comprimento e diâmetro interno de 2 milímetros. E ela introduzia por via transcervical até atingir até atingir os ovários quando se dá a punção do folículo, o óvulo imaturo, né? Imaturo. Então, vai fazer essa inserção da agulha até chegar nos ovários.
Então, é levado ao meio de cultura, né, depois de coletado, é colocado in vitro e ele é permanecido em laboratório até a fase de transferência. Bom, uma vez no meio de cultura, o óvulo fica apenas à espera do espermatozoide. Então, é colhido geralmente por meio de masturbação, no laboratório. Eles têm uma sala específica para isso. E, bom, chega meia hora antes de ocorrer a fecundação. E, bom, é levado ao meio de cultura uma grande quantidade para ser derramado sobre o óvulo. Então, esse óvulo ele vai ser quase que praticamente imerso em espermatozoide, para que ele possa ser fecundado e para que hajam mais chances de ocorrer tudo conforme esperado. Então, caso a fecundação venha a ter sucesso, resta então realizar a transferência desse embrião para o útero. Então, em laboratório eles vão avaliar, né, o sucesso ou se deu alguma coisa errada, né, e vai ser transferido para a mãe. Então, eles vão torcer para que esse implante definitivamente caracterize a concepção. O procedimento ele inclui várias etapas. Elas são 4 etapas. A primeira é que o óvulo da mulher ele é retirado, né? Resumidamente, é retirado dos ovários. E a segunda etapa, ele é exposto ao espermatozoide fora do corpo. E a terceira, os embriões são cultivados durante 3 a 5 dias em laboratório. E, por fim, é transferido de volta para o útero. A fertilização in vitro é considerada um dos tratamentos mais eficazes para a infertilidade hoje em dia. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vou só fazer as considerações finais, acho que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas basicamente a FIV, ou fertilização in vitro, consiste em proporcionar em condições específicas, ou seja, em laboratório, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide fora do corpo da mulher. Então, é tudo feito em laboratório. É considerado, então, infertilidade quando o casal tenta por pelo menos um ano sem o uso de contraceptivos. Então, eles usam esse período como métrica. Homens e mulheres com diagnóstico de infertilidade, diante dessa impossibilidade de conceber um filho, eles veem a fertilização in vitro, então, como uma última forma de alternativa, por conta dos diversos riscos do tratamento ser longo, e também um pouco invasivo e desgastante também. Então, além de ser caro, né, em algumas regiões. Era isso, então. Eu queria agradecer a Laembe Clean, a Liga Acadêmica de Embriologia Clínica, por proporcionar, né, essa pesquisa, e eu quero agradecer, então, a Alexia, a Aline e a Michelle por terem me ajudado nessa pesquisa. Obrigado por terem cedido o tempo de vocês para estarem aqui me ouvindo e até o próximo vídeo.